nos conceder essa oportunidade, glorificar o Senhor através da vida deles, essa confiança, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Será que nós temos ideia do que está acontecendo aqui nessa noite? Deus. Ou será que nós estamos com o botão do automático ligado? É mais um culto, é mais uma sexta-feira, são mais alguns louvores, é mais uma palavra, é mais um encerramento de campanha. Isso é botão automático, quando nós pensamos que é mais um. Só que ele se faz aqui presente, olha o que foi falado até agora, desde a abertura do culto, desde as orações até os louvores. Olha o tanto que o Senhor já falou aos nossos corações. Amém? Então vire para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó, desligue o botão automático. Amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Deixa eu compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glórias. Aleluia, encerramento de campanha. Aleluia. A minha alma tem sede de ti. É sobre isso, né, pastor Douglas? A minha alma tem sede de ti. E o que eu acho mais bacana é o que o Senhor fala comigo e fala muitas vezes de uma forma tão diferente. Glória a Deus. A minha alma tem sede de ti. Glória a Deus. Para quê? Para quê, Cristian? Senhor, nos enche. Para quê? Para quê que nós queremos que o Senhor nos enche? Qual é o motivo? Para nós, igual o pastor Douglas fala, né, brinca muitas vezes, para nós ficarmos grandões? Deus me usa. Você sabe com quem você está falando? Não é verdade, pastor Anísio? Quantas vezes o senhor já viu isso? Na caminhada do Evangelho, você sabe com quem você está falando? Né? Não é para isso. Para quê? Senhor, enche da tua presença. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Para quê? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa dádiva, com essas bênçãos do Senhor para as nossas vidas? Amém? Então, para que não fique só nas minhas palavras, gostaria de convidar a igreja a abrir tua Bíblia comigo. No capítulo e versículo chave dessa campanha, Salmos 63, do 1 ao 8. Amém? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Salmo 63, do 1 ao 8. Nos diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e teus lábios e meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. 6. Quando me lembrará de ti na minha cama, e meditar em ti nas minhas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Pode sentar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos o salmista Davi. E é interessante o livro de Salmos, que até mais ou menos Salmo 90, 100 ali, é quando Davi está na guerra, está participando das guerras. Então geralmente nós vamos ler esses salmos, né? O Davi clamando a presença do Senhor. Senhor, não me desampara. Por exemplo, a oração, o Salmo 51, que é tão famoso: Senhor, não retire de mim a tua presença. Senhor, vai à frente de mim nas batalhas. Não é verdade, Lucas? Do Salmo 100 ali, 100 e pouquinho em diante, nós vamos ver Davi quando ele já venceu as batalhas e agora ele começa a glorificar. Aí nós já vemos um salmista, Davi, com o coração grato, com o coração agradecido. Amém? Então, voltando aqui um pouquinho, aquilo que nós pedimos ao Senhor: a minha alma tem sede de ti. Pedimos a presença do Senhor em nossas vidas, mas será que as pessoas têm visto a obra de Deus em nossa vida? É, Deus, aleluia. Quantas vezes, igreja, e é isso que o Senhor falou no meu coração: filho, para que pedes? Por que
que meu povo me clama? Se for para a sua honra, glória, a sua glória própria, a sua honra própria. E quantas vezes nós temos visto homens e mulheres de Deus cair nessa armadilha? Pede, Deus concede, Deus usa, mas agora fica para ele. Agora fica para o homem. E agora não é entoado ao Senhor. Sendo que nós somos instrumentos, tão somente instrumento aqui nessa terra, pastor Anísio. Quem poderá dizer eu sou maior ou menor? Eu sou aquele? Não. Quem diz é o Senhor. Aleluia. Nós mesmos nós não temos nada. Ah, se não fosse o Senhor. Como o salmista fala. Ah, se não fosse o Senhor. Né, Aurora? Ah, se não fosse o Senhor. Pela misericórdia. Pela graça que nos concedeu. Ah, se não fosse o Senhor. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor. E muitas vezes o Senhor me usa e o Senhor consegue. Mas o que nós temos feito? Sendo que nós somos a Bíblia, a qual muitas pessoas leem. As pessoas lá no seu serviço. Aquele parente, aquele vizinho que ainda não conhece Jesus. Sabe qual é a Bíblia que ele lê? É você. Só que você, muitas vezes, nós, vou falar nós, pelo amor de Deus, quem sou eu? Só que nós, muitas vezes, passa o vizinho e nós nem cumprimentamos. Como pode? Nós passamos ali nas Nações Unidas, pastora Cris. Vimos aquelas pessoas, né? Fazendo programa, seja homem, seja mulher, e o coração não doeu, o coração não ardeu. Só que nós continuamos pedindo a presença de Deus. Para quê? O Renanzinho até brincou comigo ali e falou, irmão, eu falei, Abraão, vem com palavra de bênção. Eu falei, Marão, vai ser de bênção. Mas antes de Deus conceder a bênção, Deus será o conserto. Senhor, me usa, para quê? E vocês vão ouvir muito falar nessa noite sobre isso. Para quê? Não é? Aleluia. Como tratamos as pessoas? Segundo mandamento. Qual que é o primeiro mandamento, igreja? E o segundo? Amar o próximo. Mas não fala amar aquelas pessoas que a gente gosta. Não fala amar aquelas pessoas que a gente ama. Não fala aquelas pessoas que são mais chegadas. Não fala as pessoas que nós temos um carinho especial. Não. Fala o próximo. O próximo inclui a pessoa que muitas vezes a gente não vai com a cara, Lucas. Mas eu tenho que amar essa pessoa? Tenho. E isso eu tenho aprendido muito, mas muito com a pastora Cris. Muito. Às vezes a pessoa não desce, viu? Não que nós tenhamos inimigo, não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Tem aquela abençoada, mas nós temos que amar porque é mandamento. E o primeiro e o segundo mandamento, sabe o que eu vejo que é? Quando eu abro mão de mim mesmo para fazer a vontade do Pai. Não entra só como mandamento, mas entra também como renúncia. Renunciar às minhas vontades. Renunciar a mim mesmo. Renunciar à minha carne. Renunciar quando eu não quero. Irmãos, de verdade, para servir o Senhor, muitas vezes, mas muitas vezes nós vamos ter que falar não para nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Temos tratado melhor as coisas, Lucas, do que as pessoas. Quantas vezes nós tratamos melhor as coisas, Krishna? As coisas, do que as pessoas. Ou quando tratamos melhor as pessoas, tratamos melhor de fora. Vou dar um exemplo. Vai uma pessoa na tua casa, vai almoçar, vai jantar, vai tomar um café da tarde na tua casa. Você coloca lá um suco, um refrigerante, um leite, sem querer bate a mão, o copo tomba, cai. O que você vai falar para a visita? Não se preocupa não. Ai, pastora, sujei a toalha limpa da senhora. Ai, tá tudo bem. Ai, irmã Cris, não sujei a toalha limpa. Tá tudo bem. E quando é o nosso filho? Menino, você não presta atenção. Por que nós não tratamos da mesma forma? Muitas vezes tem um lado mais de fora. E uma coisa que nós temos aprendido aqui toda quarta-feira ou terça-feira de estudo. Qual que é a nossa primeira igreja? A nossa casa. A nossa família. Qual que é o nosso primeiro ministério? Porque a Natália sempre fala uma coisa que é verdade, né? Que o exemplo arrasta. Não adianta nós falarmos e não dar exemplo. E quem está seguindo os exemplos? Os nossos filhos. Ei, irmãos, os
Os nossos filhos, eles vão permanecer na presença do Senhor mediante aos nossos exemplos. A semente vai ser lançada, a semente vai germinar, vai brotar e vai dar frutos mediante aos nossos exemplos. Se os nossos filhos não verem exemplo cristão dentro de casa, eles não vão seguir exemplo cristão. Mas irmão, é que eu dei tanto exemplo, mas muitas vezes nós nos apoiamos na religiosidade. E quem de nós nunca caímos nesse erro? Quantas pessoas nós pisamos, deixamos, matamos em nome de uma religião? E Jesus não é religião. Jesus Cristo não é religião. Servir a Deus não é religião. Quantas pessoas nós ajudamos em nome de uma religião? Às vezes matamos pessoas espiritualmente em nome de uma religião. Não é assim? Ah, mas isso não pode. Quem fala o que pode, o que não pode é a palavra. O que a palavra nos fala? Quem convence é o Espírito Santo. Não é? Então nós sabemos. Quem convence é o Espírito Santo. Esse testemunho do pastor Douglas que ele trouxe aqui agora, daquele jovem, trabalha num posto. Eu nem sei. É aqui em Bauru, pastor? Não precisa falar que posto que é, não. Eu nem sabia que tinha isso aqui em Bauru, irmãos. Olha a misericórdia. Olha como está as coisas, pastor. Né? Aquele negocinho que te e burla lá, perto do botão. Eu vejo isso em São Paulo, né? Eu vejo isso, né? Na televisão, na internet. Mas eu achei que fosse lá em São Paulo. Aqui não. Já chegou aqui. Misericórdia. Mas olha o testemunho. O próprio Deus testando o caráter desse jovem. O próprio Deus. Aleluia. Mas para que nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, sendo que muitas vezes na nossa prateleira de amigos, no nosso hall de amigos, tem muitas vezes mais pessoas que não servem a Deus do que pessoas que servem a Deus? Precisamos organizar a nossa prateleira. Precisamos estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, então vai fazer uma panela e não é isso, irmão. Deixa eu corrigir minha fala aqui. Fazermos alianças com pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. E é interessante, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, acredito que tem pessoas que conheço aqui, vou tirar o microfone para ficar mais fácil. Irmãos, para quem mora na quebrada, para quem mora, já morou na periferia, na quebrada, já tem aqueles irmãos que é meio, né, complicado, aqueles colegas que é complicado, que mexem com alguma coisa, que, né, como são gente boa, vamos falar a verdade, você não vê o xarope. São gente boa, passa de cumprimento, está fazendo alguma coisa aí, cara, não, mexer já sabe, tá ligado, ó. Não quer saber, liga nós, qualquer coisa liga nós aí. São gente boa. Aí você fala assim, poxa, tão gente boa, só não tem Jesus. Só não é tão gente boa, às vezes não tem mais, ó. Poxa, muitas vezes mais gente boa do que as pessoas de dentro da igreja. Quem já morou em periferia sabe o que eu estou falando. Muitas vezes, ó, pode deixar o seu carro aberto aí, ninguém mexe não. Pode deixar a porta da sua casa aberta, ninguém mexe. Gente boa, puxa vida. Essa. Né? Estamos juntos, mas não estamos misturados. Ah, estamos juntos misturados. Não. E ele ou ela é a Bíblia. E você é a Bíblia que ele ou ela está lendo. Através das atitudes. Aleluia, Jesus. Não negocie sua fé. Glória a Deus. Não negocie sua fé. Lá no emprego, irmãos, eu mudei de área, a empresa está com um ano. Tem de escola particular, agora está ficando na pública, irmão. Eu vejo algumas, não entrando nesse assunto, eu vejo algumas pessoas discutindo, esquerda, direita, eu olho e falo, meu Deus. Uma coisa que eu aprendi, esquerda e direita é para nós aqui, para nós. Ali em cima, um pouquinho mais ali em cima, não existe esquerda e direita, existe interesses. Como as pessoas se vendem, como as pessoas negociam, como é um jogo de troca. E eu tenho visto crente entrando nesse jogo. Eu tenho visto pessoas que se diz servo de Deus entrando nesse jogo. E durante o dia está lá e à noite está em cima do altar muitas vezes. Ou na igreja levantando a mão. Senhor, derrama. Será que é o mesmo? Será que é a mesma? Misericórdia.
Aleluia. Precisamos de pessoas cheias de Deus ao nosso lado. Pessoas que nos levem cada vez mais próximo a Deus. Abre tua Bíblia comigo, não precisa ficar de pé. Abre tua Bíblia comigo em Marcos 2, do 1 ao 5. Aleluia. Marcos 2, do 1 ao 5. Aleluia. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença neste lugar. Aleluia, Deus. Amém? Nos fala assim, ó. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tanto os que aglomeravam ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazendo-lhes um paralítico, chegando por 4 horas. Não conseguiam levá-lo até Jesus, por causa da multidão. Então removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por abertura no teto baixaram a maca da qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles lhes demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Amém? Aleluia. A palavra narra aqui uma passagem. Quando Jesus voltou para Cafarnaum, Jesus estava numa casa, e a casa estava abarrotada, Lucas. Tinha pessoas até a porta. Não tinha como levar aquele paralítico, porque a multidão apertava, não cabia. Então os 4 jovens, os 4 amigos tiveram uma ideia: vamos por cima. Se não dá para entrar aqui, vamos por cima. Subir ao telhado. Olha só a dificuldade, irmão, né? Subir ao telhado, pastor. Pegaram aquele paralítico, abriram ali um buraco na telha, miraram ali onde Jesus estava e desceram com uma corda. É esse tipo de amizade que eu quero ao meu lado. Amizades que me levam mais próximo a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória É a esse Deus. tipo de pessoas que nós temos que ter aliança. Pessoas que não medem esforços. Aleluia. Para nos aproximar de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Pessoas que sacrificam a tua vida, a vida própria, ao teu favor. Como Esther entrou na presença do rei, e a palavra do Senhor fala que o rei estava numa reunião e não podia se entrar na presença do rei sem ser chamado, ou sem o rei estender o cetro. Só que o tempo estava se acabando, e Esther falou: Senhor, se perecer, pereci. Ou seja, se morrer, morri, mas eu preciso ir na presença do rei, porque o rei vai assinar um decreto que vai matar o meu povo. Esther sacrificou em prol do povo. E sabe uma coisa que eu entendo? No meio desse povo tinha pessoas que talvez ela não conhecia. Ou será que Esther conhecia todo mundo? Não. Você conhece todo mundo no seu bairro? Não. Mas ela arriscou a própria vida. E o rei concedeu e estendeu o cetro. E ela entrou na presença do rei e fez o pedido. E aí o rei revogou uma lei. E aí o povo de Esther foi salvo. Como Paulo e Silas. É esse tipo de amizade que eu preciso. Pessoas que nos levam mais próximo de Deus. Mas também tem o contrário, Lucas. Aquelas pessoas que não conseguem ver a tua felicidade. Aquele tipo de pessoa que não consegue celebrar a tua alegria. Amém? Aleluia. Em 2 Samuel, no 6, do 16 ao 23. E aqui dói, porque foi de dentro de casa. Aqui foi dentro de casa, Lucas. Quantas vezes as pessoas não conseguem se alegrar com a tua alegria, celebrar a tua vitória? Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Aqui tem uma passagem falando: entretanto aconteceu que, estando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, que era esposa de Davi, contemplava tudo de uma janela, e observar ao rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor. Ela sentiu por ele um desprezo profundo. Eles trouxeram a arca do Senhor e depositaram na tenda que Davi havia lhe preparado.
E Davi ofereceu ao Senhor holocausto, que são sacrifícios queimados, e oferta de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer holocausto e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo, a multidão, todo que reinava, reunia em Israel, homens e mulheres de cada pessoa, um pedaço de pão e um naco de carne. Aí, Renan, falamos aquela hora do churrasco aqui, ó. Um pedaço de pão e um naco de carne. Aqui eu posso falar, traduzindo aqui, ó, o pão de alho, né, e a picanha. Amém? Um pouco de vinho, troca pela Coca-Cola, e um bolo de uva passas. Em seguida, despediu-se do povo, e cada um foi para a sua casa. Então Davi retornou para a sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um devastado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente às escravas e aos seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do meu Senhor que dancei, foi de júbilo, de louvor que celebrei ao Senhor, que me escolheu ao lugar do seu pai e de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo do Senhor, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar, e muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas, até o dia da sua morte. Mical, filha de Saul, nunca gerou filho. Por conta dessa atitude de Mical, o Senhor deixou estéril. E eu quero falar para você, meu irmão, quem criticar a tua felicidade vai ficar estéril. Estéril de frutos, muitas vezes, Cristian. Às vezes nós nos preocupamos com pessoas que você olha e fala: cadê os frutos? Não tem frutos. E nós damos ouvidos, principalmente na internet, irmã Michele. Nós queremos ficar no mesmo nível. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu aprendi ontem. Eu falei assim: olha, faz sentido, hein? Não diminua para caber. Vou repetir: não diminua para caber. Tem lugar que não cabe a nós. Tem lugar, Lucas, que se for para nós entrar, nós vamos ter que diminuir. Não diminua. Se não cabe, não diminua. Amém? Aleluia. Aleluia. É na sua celebração que você vai ver as pessoas, que tem pessoas que vão estar na mesma mesa e na mesma aliança. É na sua celebração. Ah, mas quem é? É na sua celebração, é na nossa celebração que nós vamos ver. Ei, irmãos, vai fazer alguma coisa? Quietinho, não fala, não comenta, não precisa. Tem pessoas que tudo que faz, depois pessoas que tudo que vai fazer posta nas redes sociais. Estou almoçando, tira uma foto do prato de comida. Estou lanchando, tira uma foto da esfirra e da garrafa de Coca-Cola, da lata de Coca-Cola. Estou jantando, irmãos, guarda para você. Nem todo mundo vai celebrar, nem todo mundo vai sorrir o seu sorriso. Mas olha, nem todo mundo tem aliança com adoradores. Tem pessoas que têm aliança com adorador, com pessoas que adoram e que exaltam o nome do Senhor. O pastor Douglas, no domingo, ele falou postou no grupo Shekinah sobre adoração. E eu fiquei meditando. Não coloquei nada no grupo, mas eu fiquei meditando. E sabe o que o Senhor falou no meu coração, pastor Douglas? Que adorador é um estilo de vida, não é um momento. Não é um momento. Hoje eu estou adorador. Não, ou você é ou você não é. Não tem como você estar um adorador. Não é momento. Adoração é um estilo de vida. Porque adoração não é só louvor.
Algumas pessoas acham que adoração, vamos cantar um louvor de adoração. Glória a Deus. Adoração você pode adorar o Senhor na tua casa, caminhando na rua, no trânsito, abençoando uma pessoa, lá no seu serviço. Você está adorando a Deus. Adoração é um modelo de vida, é um estilo de vida. Aleluia, aleluia. Eu fiz uma pergunta aqui no início da mensagem. O tema: a minha alma tem sede de ti. E Deus me deu a resposta. Eu falei: Senhor, para que a minha alma tem sede de ti? Para quê? O que eu vou fazer com isso tudo que o Senhor vai me dar? Para ser um adorador por excelência. Aleluia! Um adorador por excelência. E quando eu falo para ser um adorador por excelência, preenche tudo. Preenche tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Quando eu falo um adorador por excelência, preenche tudo. Não sentimos falta de nada, está completo. Aleluia. Como podemos, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, abençoar a vida de pessoas? Não é só para nós. Eu fiz uma colinha aqui de uma mensagem que eu achei fantástica. Pessoas feridas ferem pessoas. Olha com quem nós estamos fazendo aliança, irmãos. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Aleluia! Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chateadas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia, Jesus. A ministra Damares, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Pastora Damares, né? Ela falou uma coisa que eu achei interessante, pastor Paulinho. Na década de 90, as igrejas pediam, as igrejas brasileiras pediam que Deus derramasse do renovo, da Shekinah. E a igreja clamava, a igreja brasileira. Quando foi no finalzinho da década de 90, comecinho ali dos anos 2000, 2002, Deus derramou esse Shekinah. Deus derramou, Lucas, o Shekinah nas igrejas brasileiras. Só que, irmãos, infelizmente, ao invés de alguns líderes pegar e se mover e sair para as ruas pregando o evangelho, você sabe o que foi feito, Cristo? Pegaram desse Shekinah e ficaram só na própria igreja. Eu quero que a igreja bomba. A igreja vai crescer. Hoje tem 300, 400 membros. Eu quero uma igreja com 3, 4, 5 mil membros. Ao invés de pegar esse Shekinah, esse renovo, Lucas, e levar para as ruas, evangelizando, pegar esse Shekinah e ficar dentro das próprias igrejas. Você sabe quem entrou em evidência? As placas. As placas. E em nome de muitas placas, pessoas morrem espiritualmente falando. Ou quem de nós nunca passou por uma situação de sair de uma igreja? Enquanto você estava na igreja, você era bênção. Por um motivo ou por outro, você saiu da igreja. Deus tocou no teu coração, você pediu direcionamento. Pastor, eu vou congregar no outro ministério. Qual que é a ordem que vem de cima? Sabe aquele irmãozinho que estava na igreja outra vez, não está? Se vocês irem na rua, troca de calçada. Mas espera aí. A palavra fala, a minha Bíblia fala sobre as 100 ovelhas, Lucas, que se uma se desgarrou do rebanho, o pastor pega aquelas 99, deixa em segurança e vai atrás daquela ovelha perdida.
A palavra não fala de criticar, de colocar um X nas costas e de dar uma ordem para os irmãos não conversar mais com aquela pessoa. Irmãos, que evangelho estamos vivendo? Por que nós temos pedido então a presença do Senhor? Por que nós temos clamado que o Senhor derrama das bênçãos dele em nossas vidas? É para fazer isso? É para ter esse tipo de atitude? Que não sejamos assim. Que nos cultos, quando você olhar para uma cadeira vazia e você lembrar de uma pessoa, aquela pessoa já não vem mais no culto, já tem um tempo. Não veio sexta, não veio domingo. Manda uma mensagem para a pastora, aquela pessoa que está tudo bem, pastora. Irmã, então. Manda uma mensagem. Irmão, senti só falta. Irmãos, como é gostoso. Como é gostoso. Nós recebemos uma mensagem. Não fui no culto no culto na sexta-feira. Não estive no culto no domingo. Por um motivo ou por outro motivo. De repente eu estava desanimado mesmo, pastor Paulo Vitor. De repente estava sem força. Mas o Lucas me mandou uma mensagem. O irmão Cláudio mandou uma mensagem. O irmão Débora me mandou uma mensagem. Puxa, eu sou importante, sentindo minha falta. Olha que delícia, irmãos. Ei, o Senhor faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Ser um adorador por excelência. Precisamos clamar? Claro que vamos clamar. Claro que vamos clamar sim. Senhor, derrama dessa água. Essa água que o pastor Douglas ministrou aqui no início do culto, na abertura do culto. Senhor, derrama dessa água na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas para que precisamos ser uma pessoa de excelência, adorador por excelência, aleluia. Aleluia. João 4, 23 e 24 fala assim: no entanto, é chegada a hora, e eu já quero convidar para louvar aqui, cantar um cante. Pastor Paulo Vitor e a irmã Michele, me ajudem nessa canção, por gentileza. Os irmãos puderem abrir comigo, João 4, 23 e 24, nos diz assim, ó: no entanto, é chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se não esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, adorar a Deus também é cuidar do irmão que está do seu lado. Aleluia. Fazer a obra também é cuidar do irmão que está do seu lado. Olha para esse lugar. Eu fico olhando para esse lugar, quantas pessoas preciosas aqui, Lucas. Quantas vidas aqui neste lugar preciosas. Senhor, me ensina a ser um adorador. Me ensina a ser um adorador, Senhor. Me ensina que adorador por excelência não é só estar na igreja todos os dias, mas não olhar para o irmão que está do meu lado, não enxergar a dor do irmão que está do meu lado. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Só sabe o que é cura quem já esteve doente, cristão. Só sabe o que é um emprego quem já esteve desempregado. Só sabe o que é quem já passou, irmãos. E por isso que Deus permite que nós passemos por alguma situação, que passamos por alguma situação. É para quando nós olhamos para o mundo e falamos: meu irmão, eu conheço a tua dor. Eu já estive aí nesse caminho, eu conheço a tua dor. Mas irmão, vem por aqui, ó. Vem para a tua dor é minha dor, o teu choro é meu choro, mas a tua alegria também é minha alegria. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que a igreja meditasse nessa letra. Eu gostaria que a igreja meditasse nessa letra, amém? Aleluia, Jesus.